midterm, né? Eleição de meio de mandato, lá o deputado federal lá chama representante. A Câmara dos Deputados lá chama Câmara dos Representantes, né? O Senado é igual, só que são dois por estado, por isso que tem 100 senadores, né? E hoje o Senado é 50-50. Como a Kamala Harris, que os vice-presidentes presidem o Senado, Biden presidiu o Senado 8 anos, né? Ela desempata, quando a coisa é polêmica, ela desempata pelos democratas. Mas normalmente não é polêmico, eles fazem votações bipartidárias, ou seja, é unanimidade entre os dois lados, porque não há muita diferença entre os dois partidos. A contradição é que os direitistas lá são vermelhos, né? E os tais democratas são azuis, né? Eles têm símbolo, um é burro, outro é elefante, isso é coisa típica dos Estados Unidos, né? Mas então, concretizou. Eu estou aqui com o Washington Post aberto, que é um dos poucos grandes jornais dos Estados Unidos, cuja, primeiro, pelo menos a capa é pública. Se você entrar no The New York Times, nem a capa você olha. Assine aqui, para você ter, sabe, o UOL, a Folha, a capa é pública, né? Lá o New York não. Mas o Washington Post é praticamente inteiro público. Você clica na matéria, abre também. Parece que os republicanos ganharam a Câmara dos Representantes, que os democratas têm maioria. E o Senado está aguardando ainda alguns resultados. Você vê, eleição ontem e ninguém sabe o resultado. O Brasil, 3 horas depois, todo mundo já sabia quem é que foi eleito deputado nos estados, né? O Brasil é o sistema mais avançado de apuração no mundo. Lá eles têm só 13 estados que têm urna eletrônica e não se comparam com as nossas. Cada estado lá tem a sua... Não, eu só queria destacar. Cada estado tem o seu protocolo de apuração, né? Isso, eu estudei muito eleições nos Estados Unidos, como estudo os presidentes lá, desde 1788, né, quando Washington se tornou o primeiro, né? São 50 leis estaduais eleitorais, são 50 TREs, não tem um TSE lá. Quem totaliza a apuração nacional são as redes de televisões, elas que proclamam o resultado. Ali é uma barbaridade. É a tal da federação levada às últimas consequências. Então, por que só tem 2 candidatos? Mas tem 40 partidos nos Estados Unidos. Porque eles têm que cumprir a legislação de 50 estados e cada um tem uma loucura. Tem um estado, por exemplo, Geórgia, exige 100 mil assinaturas para você... Então, não consegue. O máximo na história que teve eleições lá foram 6. O normal é 2, 3. 3 é muito raro, né? Mas falando em... Deixa eu só dar um folclore dos Estados Unidos. Lá teve 46 presidentes dos Estados Unidos, né? Uma parte se reelege, outra parte não se reelege, mas teve um caso sui generis, que é isso, o Donald Trump está querendo ser o segundo na história dos 46, não é? Grover Cleveland, 1889 a 1894. Ele governou 4 anos, tentou a reeleição e perdeu. Aí esperou 4 anos, tentou e pá, conseguiu. Então, ele foi, digamos, o 12º e o 14º presidente, né? Não é exatamente isso que eu não lembro. Então, o Donald Trump está querendo ser o segundo cara que, derrotado na tentativa de reeleição, ele volta 4 anos depois. Acho muito difícil que isso aconteça. Tem candidatos, pré-candidatos internos nos republicanos que sonham desbancá-lo, que foram eleitos ou reeleitos de forma muito forte, né? Então, o The Washington Post está noticiando uma margem de vitória e de maioria, não grande, folgada, porque os democratas têm maioria hoje na Câmara dos Representantes, mas não é também uma maioria esmagadora. Nunca teve essa maioria esmagadora lá. Mas é coisa assim, atualmente acho que é de 12 ou 14 de diferença, né? E aí os republicanos teriam essa maioria. Se confirmar a maioria dos republicanos na Câmara, mesmo que o Senado volte a ficar empatado, não é? O Biden vai ter 2 últimos anos muito difíceis, muito mais do que já está sendo, por causa da incompetência dele, mais na política externa, não é?